Bom, eu dou as boas-vindas a todas e a todos para dizer que é com muito prazer que nós estamos aqui para a nossa aula virtual com o aplicativo Zoom. É sempre um prazer enorme. A nossa aula terá dois momentos. Um primeiro momento vou fazer a apresentação breve e de seguida abrimos para a discussão. Para esta apresentação, eu preparei um roteiro. Primeiro, gostaria de lembrar os 4 objetivos desta disciplina, né? Caracterizar o ensino religioso, conhecer o valioso contributo da educação moral e religiosa católica para a formação da personalidade, saber distinguir o ensino da educação moral e religiosa católica e o ensino da catequese e, gradualmente, pouco a pouco, capacitar os participantes para a implementação desta disciplina. Com esta aula, nós queremos fixar no primeiro objetivo, que é caracterizar o ensino religioso escolar e, de certa forma, de certo modo, ir preparando, ir capacitando de forma gradativa para a implementação da disciplina. Portanto, estes são os objetivos. Nas orientações que nós partilhamos, vocês têm em mãos os conteúdos e os desafios. Para esta aula, nós identificamos 2 conteúdos e 2 objetivos. Os 2 primeiros conteúdos, a identidade da educação moral e religiosa católica e o enquadramento histórico do ensino religioso, do ensino escolar religioso, com enfoque aqui em Cabo Verde. Para isso, nós vamos poder responder de forma muito mais clara, com muito mais elementos, os 2 desafios, os 2 primeiros objetivos, o ensino religioso confessional e não confessional, e as evidências, os marcos do ensino escolar religioso durante o período antes da independência. Para isso, nós temos os seguintes documentos, os seguintes suportes. O texto 1, que é a apresentação que foi feita na praia, na Calheta, com a turma da Calheta, não chegou a ser feita a apresentação, mas, entretanto, o texto número 1 foi partilhado, espero que já tenham lido, já tenham apreendido. Portanto, esta aula é mais de revisão, este ponto, neste caso, é mais uma revisão. O enquadramento histórico legal é o texto 3 e temos o texto 4, que é sobre a criação, portanto, a história do Liceu em Cabo Verde, com foco na criação do Seminário de Cabo Verde. Portanto, o cenário, o roteiro da nossa aula virtual, que vamos poder partilhar e, de seguida, abrir a discussão. Primeiro aspecto, identidade da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica. Bom, como eu disse, isto é mais uma revisão, um refreshment, como se diz, porque nós já abordamos e, para além disso, este é um tema chapéu, de toda a nossa disciplina, inclusive é o nome da própria disciplina, Identidade da Educação Moral e Religiosa Católica. A identidade da disciplina, portanto, tem basicamente 3 pilares. Está assente em 3 pilares, em 3 eixos, ou seja, tem 3 traços identitários. Quais são esses traços? Primeiro traço
o primeiro pilar é a transcendência, portanto, é uma disciplina transcendente, religiosa, que tem por missão educar a dimensão religiosa dos alunos, mas também veicula conhecimentos de âmbito religioso cristão, estuda o fenômeno religioso, cultiva um aspecto fundamental que é a interioridade e contribui para a formação da personalidade rica de interioridade, que é uma citação de São João Paulo II, num dos fóruns sobre esta disciplina. O segundo pilar, o segundo eixo fundamental é a sua função evangelizadora, ou seja, portadora da mensagem cristã católica. Assim, diz o texto, que vocês podem depois ver com mais calma, assume-se parte de uma missão evangelizadora, supõe um anúncio pelo testemunho, faz um anúncio explícito, portanto, é uma forma do ministério da palavra, porque anuncia segundo o Evangelho, segue o método de Jesus. Jesus, como professor, é um tema trabalhado na área da teologia, que nós teremos a oportunidade de ver um pequeno vídeo-aula mais tarde sobre isso. Promove a dignidade da pessoa enquanto semelhança de Deus e a cooperação com Ele no cuidado do outro e da criação. Portanto, este é o segundo pilar, não é? O terceiro é a função educadora, a sua missão educadora. Portanto, é uma disciplina escolar, disciplina, não é, que tem um currículo escolar, que se assume como disciplina porque tem um programa específico, tem uma planificação, tem todo um procedimento de execução e de avaliação. Integra-se nos projetos formativos da escola com o seu contributo particular, com o seu contributo específico. Portanto, é um serviço porque contribui para uma cidadania informada, ativa e responsável e tem algumas características fundamentais. Não é uma disciplina que impõe, mas que propõe. É uma disciplina que acolhe a todos, ou seja, que busca a inclusão, a integração. Tem um caráter facultativo, é um dos elementos, mas também tem esses traços importantes. É uma disciplina atrativa, que respeita, que revela, que é útil e credível. Portanto, são esses três elementos, três traços identitários da disciplina que nós devemos apreender, não é? E depois ir ver quando estamos a trabalhar essa disciplina, quando estamos a tratar desta disciplina, não é? Saberemos como fundamentar, como argumentar, como apresentá-la. Diz o texto número 1, apresenta na parte final as condições para o sucesso desta disciplina. Primeira condição é ser fiel à sua identidade, ou seja, aos três pilares que acabamos de ver, né, que são elementos identitários da disciplina. Segundo aspecto, segunda condição para o sucesso é o contributo para o objetivo, o alcance dos objetivos educativos da escola. Ora, esta disciplina deve contribuir para o alcance dos objetivos da escola. Os objetivos, né, maiores, que nós vamos ver, com um destaque
para um terceiro elemento, deve estar, as suas ações devem estar articuladas com as demais disciplinas. Portanto, não é uma disciplina acantonada, isolada, mas é uma disciplina que integra o todo, que integra os objetivos da própria escola, porque deve ajudar na consecução do cumprimento dos objetivos fundamentais da escola. Não tendo esses elementos, esses aspectos, a disciplina perde a essência. Nós podemos, retomar de manhã, houve uma ampla discussão sobre esses aspectos, sobre o papel dessa disciplina, a sua relevância. Portanto, de forma assim muito rápida, naturalmente que lendo o texto número 1 e lendo os outros textos, vocês conseguem apreender, né, melhor, com muito mais propriedade, a identidade da disciplina Educação Moral e Religiosa Católica. Este é o primeiro momento, a primeira parte. A segunda parte, como eu disse, é o enquadramento histórico do ensino religioso. Para elaborar essas notas, eu fui ao texto, né? Ao texto número 4, que falei há bocado, na apresentação do roteiro. Que eu fui anotando alguns aspectos que eu considero relevantes, né? Mas que vocês depois poderão ir ler o documento, com base nessas anotações, ir formando a vossa, cada um, a sua, digamos, o seu conhecimento, organizar o seu conhecimento, apropriando pouco a pouco, não é, dos elementos fundamentais. Primeiro, eu sublinhei a relação, o binômio política-religião. Né? Nós estamos a falar do ensino escolar religioso em Cabo Verde, mas num contexto de Cabo Verde enquanto colônia, enquanto território dependente de Portugal desde o início. Temos ali um aspecto relevante, que são as constituições. Portanto, durante toda a história, nós verificamos uma ligação privilegiada entre a Igreja Católica e o Estado, né? Aquilo que chamam, inclusive, a religião do Estado. Portanto, a religião católica era considerada a religião do Estado. E temos ali 3 constituições. Temos a Constituição de 1822, que realça esse aspecto, né? Afirma que a religião católica apostólica romana era a religião do Estado e mantinha o ensino do catecismo e da moral. A Carta Constitucional de 1826 realça esse aspecto da religião católica, da religião do reino, não é? E a Constituição de 1836 volta a realçar ainda mais, com mais vigor, esse aspecto, não é, da religião do Estado, da religião católica apostólica romana, enquanto religião católica, e enquanto religião do Estado. Entretanto, mais tarde, estamos em 1838, mas lendo o documento, nós vamos chegar a um determinado momento em que houve uma certa separação do Estado e da religião e a emergência de um ensino neutro.
Aqui temos algumas ocorrências, a queda dos chamados estados papais da Igreja, ou estados pontifícios, e o Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano I, que procura, né, de certo modo, desenvolve uma tendência para extinguir a influência. A partir daí, houve alguma tendência para separar a influência, para reduzir a influência da Igreja Católica na vida política. Surge um debate sobre o Estado laico, sobre a sociedade laica, um debate na Europa sobre o laicismo e a ideia de uma educação autônoma e de uma escola antirreligiosa. Esse debate foi, não é, tendo lugar até a proclamação da Primeira República em Portugal, a instauração da República em Portugal, em 1910. Foi um período, assim, um marco importante a ter em conta, porque logo em 1911 houve uma lei da separação do Estado e da Igreja, né? A Constituição de 1911 reconhece a igualdade política e civil de todos os cultos e o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos e particulares, né, será neutro em matéria religiosa. Portanto, houve, de certo modo, uma tentativa, uma tentação, seguindo um pouco o debate que estava ocorrendo em toda a Europa, com realce para a França, por conta da Revolução Francesa. Mas, felizmente, foi um período assim que não durou tanto. 1910 e logo 1926 houve a proclamação da Segunda República, houve outra vez uma restauração, um restabelecimento do papel da Igreja, não é? Com, inclusive, o texto, o livro que nós temos, onde nós retiramos esse texto, fala do Concílio Plenário Português, realizado nessa altura para fortalecer, não é? Que coincidiu com a modificação dos programas educativos e a introdução da educação moral e educação cívica, não é? Com muito mais vigor, com muito mais fervor. Uma nova Constituição de 1933 reconhece à Igreja Católica a sua influência nas instituições, no ensino e na própria sociedade, baseada numa trilogia família, escola, igreja, 3 instituições educativas que devem caminhar de passo, que devem estar intimamente ligadas, relacionadas. E ali temos os chamados valores que nós, eu, por exemplo, no meu tempo ainda, quando estudava nos anos 60, tínhamos este lema, esta trilogia em mente: Deus, pátria e família. Portanto, com base nisso, houve, digamos, a instrução moral e cívica, permitiu fortalecer, né, o ensino religioso durante esse período, até o acordo entre o Estado português e a Santa Sé, né, a famosa concordata de 7 de maio de 1940, onde a religião e moral católicas passam a ocupar lugar de destaque nas escolas. E, para além do ensino no sentido mais restrito, passamos a ter, né, 3 órgãos fundamentais: a Rádio Renascença,
não é, que ainda hoje existe, temos, que é a Rádio da Igreja Católica com um peso extraordinário, o jornal e algumas revistas. Entretanto, surge o Concílio Vaticano II, no período 62 até 65. O Concílio Vaticano II, vocês estudaram no primeiro semestre, viram o alcance, a abrangência desta magnífica obra. Portanto, levou 3 anos, houve várias sessões para a sua edificação. Esse concílio é conhecido como um concílio que renova a face da Igreja Católica e a liberdade religiosa. Até ainda está atual. Nós sentimos, não obstante ser um documento tratado dessa época, mas, portanto, vigora e, sobretudo, realça aspecto importante, aspecto relevante. A pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Nesse sentido, eu sublinhei ali um aspecto que para nós é interessante. O Papa Paulo VI recebe os líderes do movimento de libertação dos países africanos. Amílcar Cabral esteve presente. Isso ocorreu em 1970, né? Terá gerado alguma polêmica, alguma celeuma à volta disso, mas, entretanto, porque Portugal sentiu, de certo modo, ameaçado, o que é que fez? Reforçou ainda o ensino religioso. Em 71, no ano seguinte, publicou uma lei sobre a liberdade religiosa, portanto, que diz que o ensino ministrado pelo Estado será orientado pelos princípios da doutrina moral cristã tradicionais do país. Portanto, contrariamente àquilo que terá acontecido em 1910, 1911, portanto, ali houve um reforço, um fortalecimento do ensino religioso. Questão que ocorreu até a Revolução dos Cravos, a instauração da democracia em 1974, que acabou por abalar Portugal no seu todo, do ponto de vista de reino ou de, digamos, da metrópole, porque coincidiu com o período da independência dos países, das colónias. Após o 25 de abril, consagrou-se nas escolas a disciplina de educação religiosa e moral católica. Em 1975, ocorreu um adicional, portanto, já depois da instauração da democracia, foi necessário uma adenda à Concordata de 1940 e em 1976 estabeleceu-se a não confessionalidade do ensino público em Portugal. E, naturalmente, nessa ocasião, nós já estávamos, Cabo Verde, enquanto país independente, né? Tinha os seus... houve um rompimento e depois, não é, todo uma paragem, sobretudo, que nós vamos ver posteriormente, até ao acordo de 2013 entre o Estado de Cabo Verde e a Santa Sé e, consequentemente, a implementação da disciplina de educação moral e religiosa católica a partir deste ano letivo, portanto, 2019-2020. Assim, em síntese, e para concluir,
nós temos o ensino, eu pontuei alguns aspectos ali sobre o ensino religioso confessional, né? A escola confessional baseia os seus princípios, objetivos e forma de atuação numa religião específica, né? Portanto, diferentemente das escolas laicas. Temos, portanto, ali alguns aspectos que nós podemos para responder aos desafios. Ao primeiro desafio que colocamos, temos ali elementos que podemos ir pontuando, como vocês têm ali no ecrã. Não vou referir. Vou já para terminar, os marcos históricos, que é o segundo, o desafio 2, os marcos, as referências sobre o ensino religioso escolar aqui em Cabo Verde, naturalmente no Cabo Verde desde o início, que começa desde a criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde em 1533. Falei da Constituição de 1822 e seguintes, que fala da religião do Estado, a criação do Seminário Eclesiástico da Diocese de Cabo Verde, 1866, o tal acordo entre o Estado português e Santa Sé, a liberdade religiosa, a disciplina de religião e moral católicas, e, como dizia há bocado, o acordo já de Cabo Verde recente e a implementação da disciplina. Portanto, eis assim, de forma muito breve, de forma rápida, a apresentação que eu queria fazer, não é? Eu espero que a comunicação tenha passado bem. Eu vou, de seguida, podemos fazer uma pausa e retomar o debate, retomar a discussão sobre alguns esclarecimentos, algumas achegas, mas partindo do princípio que vocês já leram o documento, né? E, portanto, têm perguntas, têm comentários, têm achegas a fazer. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e vamos dar continuidade num segundo momento da aula. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. O som, vocês conseguiram ouvir bem? Uau, a Rosi veio de estudante. Sim, só está. Eu desligo o som, vocês já sabem o princípio, de manhã, desde a aula passada. Ali vocês têm um espaço onde podem levantar a mão, dar o gosto, bater palmas. Portanto, quem quiser falar, basta fazer o sinal, levantar a mão. Sim, Claudina. Claudina, você levantou a mão. Não, professor, só disse... Ok. Eu só reagi que já entendi a apresentação, professor. Muito bem, muito bem. Agora, e vou realçar agora que no decorrer do debate, sim,
pode haver ruído da minha parte, porque aqui na minha rua estão a fazer a desinfestação, porque foi encontrar uma pessoa aqui infectada. Uhum. Então está muito barulho. Sim, mas nós aqui, como eu já desliguei, todos os micros estão desligados, Claudina, não há barulho. Por isso eu perguntei, quem quiser falar, basta dar um sinal, ativamos o micro. Se abrirmos todos o micro é que faz muito barulho. Tá bem, obrigada. Exato. Sim, Antônio. Antônio, pode? Agora Antônio? posso? Sim. Posso? Pode, tem 2 minutos. Professor, 2 minutos. Ok, professor, como também eu estou fora da casa, tenho bateria muito fraca aí, hoje estou com problema. Mas de qualquer forma, é para dizer que eu compreendi muito bem a apresentação, eu vi bem claro agora. E, para dizer que a nossa disciplina tem identidade própria. Por isso temos bilhete de identidade.